Fala, torcedor! E o pênalti não marcado em Gustavo Gomes, logo no comecinho do jogão no Maracanã, ainda tá dando o que falar. Um pênalti a favor do Palmeiras, com 2 minutos de jogo. Felipe Luiz, é claro que o Palmeiras pode reclamar. Todos os influenciadores que estavam indignados com o suposto favorecimento ao Palmeiras. O tal do André Rizek dizendo que a pressão dizendo que o Palmeiras estava sendo beneficiado funcionou. O discurso de favorecimento ao Palmeiras funcionou. Aí o tal do Juca Kfouri falando que o Palmeiras, o Flamengo foi empurrado para a vitória pela arbitragem. O empurrão do Jorginho no Gomes, para mim, não deveria valer. Porque realmente eles mexem com algo que é gigante, as pessoas compartilham com raiva e indignação diante do que eles falam. André Rizek soltou o verbo e causou polêmica no pós-jogo. O jornalista não poupou palavras ao criticar o comportamento dos flamenguistas, dizendo que muitos pregam o desprezo quando o erro favorece o seu time, mas fazem escândalo quando o favorecido é o outro lado. Veja só. O grande destaque do jogão no Maracanã é o talento do Pedro, e o Flamengo é o vencedor da partida graças a jogadores especiais, como ele e o Arrascaeta. Se um dia a gente já debateu, colocou em discussão a decisão do Felipe de barrar um deles, no caso Pedro, hoje é insanidade imaginar o Flamengo sem qualquer um desses dois jogadores que fazem tanta diferença, inclusive atuando juntos. Mas além do Flamengo, tem outro claro vencedor ali, é o cinismo. Hoje, segunda-feira, todos os influenciadores que estavam indignados com o suposto favorecimento ao Palmeiras estão dando risada com o pênalti não marcado a favor do time paulista logo aos 2 minutos de jogo. E para mim é óbvio que o que levou à não marcação de um lance tão claro para os padrões do futebol brasileiro, para os padrões intervencionistas do VAR. Então, o que levou ao VAR não ter chamado, ao pênalti não ser marcado, para mim tá óbvio. É o contexto, é a pressão que marcou a semana de Flamengo e Palmeiras. O discurso de favorecimento ao Palmeiras funcionou. Diante de todo o barulho feito na semana, um pênalti a favor do Palmeiras, com 2 minutos de jogo, só seria marcado se fosse fratura exposta. A conta do favorecimento ao Palmeiras no clássico contra o São Paulo, o desastre que foi a arbitragem naquele dia, finalmente foi pago. E eu não estou aqui falando de má fé, de predisposição para favorecer um dos times nesse brasileiro, porque eu e nem ninguém tem nenhum indício disso. Eu estou falando só de ruindade da arbitragem brasileira mesmo e desse ambiente de pressão que marca cada jogo importante que a gente tem aqui no futebol brasileiro. E aí me decepciona o comportamento do Felipe Luiz, porque eu sempre gostei de ver o treinador do Flamengo como uma pessoa diferente aqui no meio. E ontem ele se demonstrou igualzinho ao Abel Ferreira e a todo mundo que hoje trabalha aqui no futebol brasileiro. Quando erram contra o meu time, eu mostro indignação. Quando erram a favor, eu abraço o cinismo. O Felipe, por exemplo, disse que se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras. Então, pra mim, justo o resultado. Ué, só o Flamengo que pode? O Palmeiras não pode por quê? E também disse o Felipe, e isso eu achei o pior de tudo, que se no condicional o Palmeiras ganhar no campo, tudo certo, ele vai aplaudir. Horas, quando você coloca o condicional na frase, você está querendo afirmar que o que está em curso é o oposto disso. E baseado no quê? Quais são as provas, as evidências para a gente falar em favorecimento ao Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro? Teve exame antidoping sexta-feira. 2 pessoas do controle antidopagem assistiram ao treino do Flamengo. Que pecado, hein? Aliás, o exame foi feito nos 2 clubes, de manhã no Flamengo e à tarde no Palmeiras, quando o time do Abel Ferreira treinava. Tudo certo, queriam que o exame antidoping fosse feito quando? Na véspera do Jogo das Estrelas lá do Zico? Então, infelizmente, além do talento absurdo do Pedro e do Arrascaeta, os grandes personagens do futebol praticado no Maracanã domingo, o jogo de ontem passa o recado de que no Brasil o importante é reclamar.
O importante é estar sempre fazendo guerrinha de bastidor, pressionando a arbitragem, porque se não for assim, você não consegue resultado. É o recado que o jogo de ontem passa. E eu só posso concluir que ninguém no futebol brasileiro está verdadeiramente preocupado com o nível péssimo, baixo da nossa arbitragem, que prejudica todo mundo, prejudica o espetáculo do qual os clubes são sócios. Eles não se enxergam como tal, mas eles são sócios. No Brasil, no fim das contas, no nosso futebol, é o meu pirão primeiro. Na boa, gente, é constrangedor o quanto esses dois caras aqui, que não tem engajamento nenhum nas redes sociais, é um dos apresentadores principais do Sport TV e não tem nem 250 mil seguidores, pra ver o quanto o cara não tem carisma, o quanto o cara não tem engajamento. O outro, tadinho, ninguém nem mais sabe quem é, e ele porque tenta ganhar um engajamento, os dois em cima do Flamengo. Gente, constrangedor. O tal do André Rizek dizendo que a pressão dizendo que o Palmeiras estava sendo beneficiado funcionou. Aí o tal do Juca Kfouri falando que o Palmeiras, o Flamengo foi empurrado para a vitória pela arbitragem. São dois caras que eles sempre só tiveram audiência porque eles estão numa panelinha que ganha emprego em televisão. Se depender das redes sociais deles, eles são um nada. Se você for ver o engajamento de cada um, o número de seguidor de cada um, é até constrangedor. E aí eles precisam apelar, eles precisam usar o Flamengo, por quê? Para despertar a ira, de uma torcida que tem 45 milhões de pessoas. E aí, como eles não fazem questão de serem pessoas queridas, coisas que eles não são por grande parte do público, eles tentam de alguma forma ganhar uma notoriedade, ganhar uma dimensão nas redes sociais. Porque na TV eles contratam de acordo com ideologia. Então eles sempre vão estar empregados em algum lugar. Mas nem na TV mais eles têm audiência. E aí eles precisam tentar em rede social. Juro, chega a ser ridículo, chega a dar vergonha. Eles tentando falar alguma coisa do Flamengo para ganhar uma certa visibilidade. Estão conseguindo, porque realmente eles mexem com algo que é gigante. As pessoas compartilham com raiva e indignação diante do que eles falam. E aí eles passam a ser reconhecidos de alguma forma nas redes, coisa que eles nunca são. É constrangedor. No Maracanã tivemos uma novidade, um critério de arbitragem. Empurrão vale, quaisquer que sejam os empurrões. O empurrão do Jorginho no Gomes, para mim, não deveria valer. Jorginho não vai na bola. Antes mesmo de dar um empurrão com os dois braços, Jorginho toca no ombro do Gomes, quer dizer, ele foi para cima do Gomes, claramente para deslocar o Gomes, diferente, vou divergir do Mauro, do gol do Harry Kane. Ele sobe junto com o zagueiro para disputar a bola, o zagueiro vem em cima dele e ele põe as duas mãos, é o contato natural. Ele não empurrou, ele não tirou o zagueiro da jogada. Os demais lances reclamados de empurrões, eu acho que o Danilo se desfaz do Vitor Roque, porque o Vitor Roque queria se desfazer dele. E o Fux foi de uma ingenuidade atroz. Ele quis fazer uma obstrução no Pedro. O Pedro meteu a mão no peito dele e tirou ele da frente. Para mim, absolutamente normal. Não contesto a justiça da vitória do Flamengo exatamente pela eficiência e pela eficácia. O campeonato não está manchado como não estava 15 dias atrás. Todos os campeonatos estarão manchados ou estiveram manchados, exceção feita para a torcida do time que foi campeão. Este é o uso e costume no futebol brasileiro. O Abel Ferreira poderia reclamar, como reclamou, se tivesse admitido o pênalti no Tapia, que ele não admitiu. Então, por favor, fique quieto, em respeito à nossa inteligência. Da mesma maneira, o Felipe Luiz, é claro que o Palmeiras pode reclamar, como o Flamengo pode reclamar.
Como o Corinthians pode reclamar, o São Paulo, o Inter, o Grêmio, o Cruzeiro, o Galo, o Criciúma, o Mirassol, que é a grande sensação do campeonato. Todos podem reclamar e nenhum pode reclamar, porque é a lei das compensações. Acontece de um lado, acontece do outro lado. E os dois diretores de futebol, o senhor Boto e o senhor Barros, não são... Barros, não é isso, Anderson? Barros? Isso. Ambos não passam de dois cínicos. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que André Rizek tem razão ao afirmar que o futebol brasileiro está dominado por cinismo, discurso de vitimismo e falta de autocrítica, tanto de técnicos quanto de dirigentes e torcedores? Ou acredita que ele exagera nas críticas e que essas manifestações fazem parte da paixão natural do nosso futebol? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera e explica o porquê. Quero fixar o melhor comentário para todo mundo ver quando chegar no vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like maroto para fortalecer o trabalho e ajudar a gente a continuar trazendo análises sinceras, sem clubismo e com muita reflexão sobre o futebol brasileiro. Que Deus te abençoe, torcedor, e até a próxima!